Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus Eucarístico, doce amor e consolo, quem poderia amar-te tanto a ponto de morrer de amor por ti? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, que ele seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, que ele seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, que ele seja para sempre bendito, louvado e adorado. Querido Jesus, prisioneiro de amor, abandonado em tantos tabernáculos e esquecido, o bom Jesus que continua a ansiar por nossa visita e pede um gesto de amor da humanidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Senhor do tabernáculo, aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Marcos 9:24. Senhor da misericórdia, faz-me misericordioso. Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas 6:36. Senhor da verdade, guia os meus passos no caminho do bem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Senhor do tabernáculo, faz-me amar-te cada vez mais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Este evento também nos recorda o ensinamento de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Assim como neste milagre, ele saciou a fome da multidão, em cada Eucaristia, ele nos nutre com a sua presença, dando-se como o verdadeiro pão do céu que fortalece a nossa alma. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6:51. Uma grande multidão seguia o Mestre, atraída pela sua palavra e pelas suas obras. Vendo a necessidade daqueles que o rodeavam, Jesus pergunta aos seus discípulos: quantos pães tendes? Ide ver. Marcos 6:38. Filipe, com uma perspectiva terrena, calcula o custo de alimentar tantos e conclui que nem mesmo salários de vários meses seriam suficientes. André, por sua vez, menciona que um menino tem 5 pães e 2 peixes, mas duvida da utilidade de uma oferta tão pequena diante de uma necessidade tão grande. Jesus, no entanto, recebe com gratidão aquela humilde contribuição, abençoa-a e multiplica-a, alimentando mais de 5.000 pessoas, com tanta abundância que sobram 12 cestos cheios. Este sinal ensina-nos que o que damos com amor, mesmo que pareça insignificante, torna-se uma fonte de bênção nas mãos de Deus. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Muitas vezes pensamos que o que temos para oferecer é muito pouco. Mas o Senhor lembra-nos que o que realmente importa não é a quantidade, mas a disponibilidade do coração para partilhar com confiança. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Mateus 6:19-20. Além disso,
Este milagre mostra-nos que Deus não só supre as nossas necessidades, mas também nos enche de generosidade, para que também possamos dar aos outros. É um convite a confiar plenamente na divina providência e a não ter medo de dar o pouco que possuímos, sabendo que nas suas mãos pode ser transformado em abundância. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Assim como aquele menino simplesmente ofereceu o que tinha, também nós somos chamados a colocar as nossas vidas, os nossos talentos e os nossos recursos nas mãos de Deus, permitindo que Ele opere maravilhas através deles. Senhor Jesus, ofereço-te o pouco que tenho, o meu tempo, os meus talentos e o meu esforço, sabendo que nas tuas mãos tudo é multiplicado. Ajuda-me a confiar na tua providência, a não ter medo quando os meus recursos parecem escassos e a lembrar-me sempre que és tu quem provê com generosidade. Ensina-me a ser como aquele menino que deu o que tinha com fé e a partilhar com os outros, confiando que no teu amor nunca nos faltará nada. Amém. Este prodígio também nos recorda a promessa de Deus. Estou com você e cuidarei de você em todos os lugares aonde for, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não cumprir o que lhe prometi. Gênesis 28:15. Assim como nesta manifestação divina, Jesus saciou a fome da multidão, em cada Eucaristia, ele nos alimenta com a sua presença real, dando-se como o pão que fortalece a alma e sustenta a nossa fé. As Escrituras nos contam que uma grande multidão seguia o Mestre, cativada pelas suas palavras e sinais. Vendo a sua necessidade, Jesus pergunta aos seus discípulos como poderiam alimentá-los. Filipe, com um olhar humano, avalia a situação e responde que nem todos os salários de vários meses seriam suficientes. André menciona que um menino tem 5 pães e 2 peixes, mas duvida da sua utilidade diante de uma multidão tão grande. Jesus, na sua infinita compaixão, toma aquela humilde oferta, eleva os olhos ao céu, dá graças e multiplica o alimento, saciando mais de 5.000 pessoas e sobrando 12 cestos cheios. Este milagre ensina-nos que, embora os nossos recursos possam parecer insuficientes, nas mãos de Deus tornam-se instrumentos de bênção. Muitas vezes subestimamos o que podemos oferecer, acreditando que é muito pouco. No entanto, o Senhor não olha para a quantidade, mas para a generosidade do coração que dá com confiança. Além disso, lembra-nos que Deus é fiel à sua palavra. Ele não nos abandona e sempre provê o necessário em nossas vidas. Ele não só cobre as nossas necessidades, mas nos enche do seu amor e nos concede mais do que pedimos. Este sinal é um convite a confiar sem reservas na divina providência e a oferecer sem medo o que temos. Por menor que seja, sabendo que nas mãos de Deus multiplica-se em bênçãos. Assim como aquele menino confiou em dar o seu magro alimento, somos chamados a confiar-lhe as nossas vidas, os nossos dons e as nossas obras, permitindo que ele atue em nós e opere maravilhas através da nossa fé. Concede-me a fé para sempre depender do teu cuidado amoroso. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus Eucarístico. Louvemos e agradeçamos em cada instante e momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Este milagre também nos recorda a fidelidade de Deus, que transforma até as situações mais difíceis em bênçãos para os seus filhos. Como disse José a seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o usou para o bem, a fim de realizar o que está sendo feito agora, o salvamento de muitas vidas. Gênesis 50:20. Assim como nesta ocasião,
Jesus tomou alguns pães e peixes e os transformou em alimento para milhares. Deus, em seu amor, toma as nossas humildes ofertas e as multiplica além do que podemos imaginar. Um grande número de pessoas seguia o Mestre, ouvindo seus ensinamentos e buscando nele consolo e verdade. Vendo a sua necessidade, Jesus desafia seus discípulos, perguntando-lhes como poderiam alimentar a multidão. Filipe responde com descrença, dizendo que nem mesmo os salários de muitos meses seriam suficientes para dar um pouco a cada pessoa. André menciona que um menino tem 5 pães e 2 peixes, mas duvida da capacidade dessa pequena oferta em fazer a diferença. Jesus, movido pela fé e entrega, toma aqueles alimentos, dá graças ao Pai e os multiplica, saciando mais de 5.000 pessoas, com tanta abundância que sobram 12 cestos cheios. Este sinal ensina-nos que, embora em nossa perspectiva humana algo possa parecer insignificante, nas mãos de Deus pode se tornar um instrumento de salvação. Muitas vezes enfrentamos dificuldades que parecem impossíveis de superar e, como os discípulos, duvidamos de como Deus agirá em meio à escassez. Mas o Senhor nos lembra que o que vemos hoje como uma dificuldade, Ele pode transformar em um bem maior. Assim como Deus transformou o sofrimento de José em um meio para salvar o seu povo, assim também Ele pode tomar os nossos medos, provações e limitações e usá-los para a sua glória, dando-nos mais do que poderíamos imaginar. Este milagre é um convite a confiar em seu plano, a oferecer o pouco que temos com fé e a lembrar que a sua providência nunca nos abandona. Assim como aquele menino colocou sua pequena porção nas mãos de Jesus, também nós somos chamados a entregar a Ele as nossas vidas, os nossos dons e as nossas dificuldades, permitindo que Deus os transforme em bênçãos para muitos. Coração de Jesus, eu confio em vós. Coração de Jesus, abrasado de amor por nós, inflamai os nossos corações no vosso amor. Senhor, acende em mim o desejo de te receber frequentemente na Eucaristia, para que eu seja transformado no vosso amor e a minha vida seja um testemunho da vossa graça. Coração de Jesus, convertei os pobres pecadores. Coração de Jesus, inflamado em nosso amor, inflamai os nossos corações no vosso amor. Coração de Jesus, fazei que eu vos ame e vos faça amar. Divino coração de Jesus, convertei os pecadores, salvai os moribundos, libertai as santas almas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Jesus, tende piedade de nós e de nossos irmãos extraviados. Doce coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, em vós coloco toda a minha confiança, porque tudo temo da minha fraqueza, mas tudo espero da vossa bondade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Coração sagrado de Jesus, confortado na vossa agonia por um anjo, confortai-nos na nossa agonia. Sagrado coração de Jesus, eu creio no vosso amor por mim. Sagrado coração de Jesus, protegei nossas famílias. Sagrado coração de Jesus, sede conhecido, sede amado, sede imitado. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Sagrado coração de Jesus, eu me consagro a vós por Maria, seja em toda parte amado o Sagrado Coração de Jesus. Tudo por vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Doce Coração de Maria, preparai-lhes um caminho seguro. Doce Coração de Maria,
sede a salvação de minha alma. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que sintamos sempre em nós o fruto da vossa redenção. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus Eucarístico. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, no céu, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, venho diante de Ti como estou. Peço-te perdão pelos meus pecados, arrependo-me deles por causa da Tua bondade. Perdoa-me. Em Teu nome, perdoo a todos aqueles que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Entrego-me completamente a Ti, com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre, convido-Te a entrar na minha vida. Aceito-Te como meu Senhor, Deus e Salvador. Este milagre nos recorda a promessa de Deus ao seu povo. Adorem o Senhor, o seu Deus, e a bênção dele estará sobre o seu alimento e sobre a sua água. Tirarei a doença do meio de vocês. Êxodo 23, 25. Assim, como o Senhor prometeu abençoar o alimento daqueles que lhe são fiéis. Neste milagre, vemos como Jesus multiplica o pão e os peixes para alimentar uma multidão faminta, mostrando que em Deus nunca falta o que é necessário. Milhares de pessoas seguiam Jesus, atraídas pelos seus ensinamentos e pelas suas obras. Vendo a sua necessidade, o Mestre testa a fé dos seus discípulos e pergunta-lhes como poderiam alimentar a multidão. Filipe responde que nem mesmo os salários de muitos meses seriam suficientes para dar um pouco a cada pessoa. André menciona que um menino tem 5 pães e 2 peixes, mas duvida da utilidade de uma quantia tão pequena diante de uma multidão tão grande. Jesus, na sua infinita compaixão, toma aqueles alimentos simples, eleva os olhos ao céu, dá graças e os multiplica, saciando mais de 5.000 pessoas e sobrando 12 cestos cheios. Este milagre ensina-nos que Deus é quem abençoa a nossa provisão e supre as nossas necessidades. Não se trata de quanto temos, mas de colocar o que há em suas mãos, confiando que Ele o fará frutificar. Muitas vezes nos preocupamos com a escassez e tememos que os nossos recursos sejam insuficientes. No entanto, o Senhor lembra-nos que, quando o servimos fielmente, Ele nos abençoa com abundância e nos sustenta em todas as circunstâncias. Assim como Deus prometeu abençoar o pão e a água do seu povo, hoje Ele nos chama a confiar na sua providência e a não ter medo de dar o pouco que temos. Em suas mãos, até a oferta mais humilde pode se tornar uma fonte de bênção para muitos. Assim como aquele menino colocou sua pequena porção nas mãos de Jesus, também nós somos chamados a confiar em Deus, entregando-lhe as nossas vidas, o nosso trabalho e os nossos talentos, sabendo que Ele os multiplicará e os usará para a sua glória. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima.
Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Para que estes 5 minutos com o Jesus Eucarístico cheguem a mais irmãos e irmãs e toquem seus corações, convido você a dar um like, deixar um comentário, que pode ser uma oração de louvor, agradecimento ou um pedido. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações. Juntos, vamos orar nestes próximos 5 minutos com o Jesus Eucarístico. Obrigado.